tem outras questões acontecendo, né, relacionadas a esse jogo, por exemplo, uma projeção de escalação aí, né, com aquela manutenção dos 3 zagueiros, né, o Angileri sendo um zagueiro pelo lado esquerdo, com o Bidu e o Mateuzinho nas alas, aí tem uma dúvida ali do Ranieri e do Maicon, o Bidon, o José Martínez, lá na frente o Guinegão e o Yuri Alberto, uma projeção de time, né, que eu devo fazer ao longo do sábado aí, mas, cara, não tem como a gente não falar do que está acontecendo no extracampo. Teve também uma visita da Gaviões na sexta-feira, lá conversando com o elenco referente à postura do time diante do Sport, né, o lanterna do campeonato, aquela derrota que aconteceu lá em Recife. Mas assim, o GE fez uma matéria que ela é um escândalo, gente. Ela é um escândalo. Eu não sei mais o que falar a respeito disso. De todos os reforços contratados desde 2024, no início da gestão Augusto Melo, e são 18 jogadores no total, o Corinthians pagou apenas 2. O Corinthians pagou apenas 2 por 2 jogadores de 18 contratados na gestão Augusto Melo. Vocês sabem quem são esses 2 jogadores? O Mateuzinho e o Hugo Souza. E por que o Corinthians pagou esses 2? Vocês vão lembrar? E, poxa vida, até fiz vídeos aqui dizendo que o Flamengo estava um pouco irredutível naquelas negociações. Muitas vezes até, né, com o Marcos Braz dando declarações mais polêmicas, e até fiz vídeos aqui na época dizendo, poxa, visivelmente o Flamengo estava um pouco magoado, porque o Hugo talvez tenha se destacado mais do que o normal, né, quando ele, algo que eles não imaginavam naquele momento no Corinthians. E, cara, o Flamengo estava certo. Estava certo em firmar o pé e dizer assim, olha, se não pagar não vai jogar, a gente não vai liberar. E aí o Corinthians deu um jeito para pagar esses 2 jogadores. Todos os outros, o Corinthians não pagou, gente. Tem três que eles ainda estão em aberto, que são o Kaká. O Kaká, vocês vão lembrar, ele estava emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão, e aí ele bateu uma meta lá de número de jogos no final do ano passado, que obrigou o Corinthians a comprar o Kaká. 24 milhões de reais. O Corinthians não pagou 1 centavo por esse jogador. 1 centavo o Corinthians não pagou para obter o Kaká, que está aí, jogando no Corinthians. O Thales Magno também. O Thales Magno está emprestado, né, pelo New York City, lá da Major League Soccer dos Estados Unidos, e esse valor de empréstimo também não foi pago. O Corinthians não pagou um valor destinado pelo empréstimo do Thales Magno, que está aí no clube. E o Midtjylland, que é o time da Dinamarca, que detém os direitos do Charles, por exemplo, também o Corinthians não pagou. Mas tem mais, gente, tem mais. Vocês sabem, né, atualizando, que o Corinthians está com um transfer ban por conta do Félix Torres, num valor aí de 40 milhões de reais, impedido de contratar pelas próximas 3 janelas, na verdade essa janela e mais 2, ou seja, até a metade de 2026. Tem uma condenação pelo caso do Matias Gorras, de 45 milhões de reais, que o clube precisa pagar em até 45 dias, senão pode sofrer mais um transfer ban, e aí pelas próximas 3 janelas, aí você conta a janela do final do ano, meio de 26, e final de ano, início de 27. O Corinthians já foi condenado nessa ação do Rojas, e já sofreu o transfer ban do Santos Laguna. Só esses 3 jogadores que eu citei, eles somam 43 milhões de reais. 43 milhões de reais por esses 3 que o Corinthians não pagou e que estão aí jogando no clube. Tá? É claro que se isso continuar, esses clubes podem acionar a FIFA, que já deve ter um guichê lá, já deve ter um funcionário, né, um setorista de Corinthians. Já deve ter a FIFA, deve ter um cara lá com todas as dívidas do Corinthians. Ah, mais um? Opa, entrar na fila aí, irmão. Entrar na fila aí vai demorar um pouquinho, porque tem uma gama, tem uma leva grande aqui que eu preciso. Corinthians, o fulano aqui entrou mais um transfer ban, vocês não vão conseguir contratar mais. Que o Corinthians não deve estar preocupado com isso, né? Porque assim, vão se acumular transfer bans. E aí aquele risco que eu falei para vocês, já nos vídeos anteriores, quando bater lá na FIFA, 1 transfer ban, 2 transfer ban, 3 transfer ban, vem cá, mas esse clube não paga ninguém? Peraí. Alguma coisa mais séria
precisará ser feita. E aí, gente, vocês sabem, né? É perda de pontos, é rebaixamento em casos mais graves. Cara, para chegar nesse ponto, mas vocês duvidam? Eu não. Vamos lá. O Augusto foi procurado pela reportagem do GE, que inclusive trouxe esses dados, e ele se defendeu dizendo o seguinte: deixamos chegar perto do limite. Isso infelizmente é normal, palavras do Augusto, dentro do que é a atual situação do Corinthians. A dívida é muito alta, não fui eu quem criou essa situação. Precisei fazer isso, gastar na montagem do time, para que o Corinthians não caísse para a Série B. O que era mais importante? Ficar devendo no mercado ou cair para a Série B? Assim, eu conversei com o Augusto Melo algumas vezes, entrevistei-o algumas vezes, e o que mais surpreende nessa declaração é que o Augusto, em todas as entrevistas, disse que ia fazer diferente. O Augusto, em todas as entrevistas, disse que iria resgatar a credibilidade do Corinthians, que o Corinthians teria seria respeitado no mercado a partir da sua gestão, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Porque ele continuou não pagando ninguém. Claro que a dívida de 2,5 bi, ela não foi adquirida pela gestão Augusto, mas ele acresceu a dívida, que já era alta, mais de 170 milhões de reais. Mais de 170 milhões de reais que ele não pagou. Que o Corinthians não pagou. O caso do Matias Rojas, gente, é emblemático. Mas assim, emblemático. Porque o Rojas simplesmente falou: gente, vocês estão me devendo. Não, nós vamos pagar dia tal. Tá bom, olha só. O staff do Rojas falou: se vocês não pagarem dia tal, eu vou acionar a FIFA. Eu vou acionar sei lá quem. Eu vou pedir uma rescisão. Eu vou entrar na justiça. E dia tal, os caras não pagaram. E você sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque o Corinthians queria demitir o Mano Menezes e contratar Antônio Oliveira. Para você demitir um treinador e registrar outro, você precisa registrar a rescisão no BID. Para registrar a rescisão, o Mano tinha que assinar essa rescisão. Para ele assinar essa rescisão, tinha que pagar uma multa. Claro, deixada pelo Duílio, de mais de 10 milhões de reais, porque ele fez um contrato de 2 anos e meio, comprometendo a gestão seguinte. Ou seja, os erros se acumulam. E aí, mais do que isso, esse dinheiro ele teve que ser usado na multa do Mano, porque senão você não registrava o Antônio Oliveira, ele não estreava no final de semana seguinte. E também precisava pagar uma multa para o Cuiabá, de 1 milhão de reais para tirar o Antônio de lá. O Corinthians teve que fazer tudo isso assim que entrou o dinheiro, e lá dentro os caras conversaram: não, mas tem que pagar o Rojas. Não, isso aí a gente vê. E aí esse dinheiro foi usado para outra coisa, não pagou o Rojas, rescisão, justa causa, tô indo embora. 45 milhões, um contrato inteiro de um cara que jogou, sei lá, 10 jogos, 15 jogos, sei lá o quê. Cara, é muita incompetência, é muito amadorismo, é um negócio assim, é nocivo, cara, é nocivo pro clube. Olha o que esses caras estão fazendo. Vamos lá, que tem mais coisa. Olha só as pendências do Corinthians, a matéria lista aqui. Ranieri, tá? 13 milhões de reais. O Cuiabá já acionou aquela Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, porque, enfim, ainda segue em dúvida, tá? Em dívida. Félix Torres, bom, a questão com o Santos Laguna lá, o custo, na verdade, era de 30 milhões, ficou em 40 porque o Corinthians, inclusive, teve que pagar alguns juros, alguns danos processuais, os custos processuais e tudo mais. A dívida está na casa dos 40. Rodrigo Garro, Tajeres, o próprio Osmar Stabile já falou, o Tajeres não quer nem falar com o Corinthians. Esse aqui ainda não veio a condenação do CAS, tá? Mas já está lá também. O Tajeres, de tanto que o Corinthians ignorou o Tajeres não quer mais nem conversa com o Corinthians. 35 milhões, tá? O Corinthians pagou uma parte da dívida até, mas depois, largou. Aí o Tajeres já venceu a ação na FIFA, o Corinthians recorreu ao CAS e tá lá. Já vai vir a condenação, tá? O Pedro Raul, 25 milhões de reais junto ao Toluca do México. 2 milhões, sem vinheta não é exclusivo, né? 2 milhões e meio de reais.
a multa do Fabinho no Corinthians. Pega essa, meu irmão. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura! Então, gente, esquece. Eu até citei o Léo, né? Cadê o Léo aí que participa das lives aí? Deu uma moral pra ele hoje. Quando eu cito alguém no Blend, o cara tá com moral. E não é nem membro, hein? E não é nem membro. E não é nem membro. Cara, não vai ser mandado embora nunca, viu? Bi e companhia, Jennifer, né? As cafezeiras sempre em peso aqui com a gente. Não vai embora de jeito nenhum. Com uma multa de 2 milhões... Ó, o pessoal tá pedindo cadê o like aí, canalhas, né? Com uma multa de 2 milhões de reais, acabou, pode esquecer. Fabinho Soldado, tá? Vamos para um K de like aí, esquece, meu irmão, esquece. Os caras devendo até a alma não vão pagar 2 milhões e meio pro Fabinho ir embora, tá? Não vão. Quero ver a opinião de vocês, ó. Multa para executivo, tamo lascado, hein? Se Fabinho é amador demais, ou não dá, o Léo diz. Deixa eu ver mais aqui. Os caras estão acabando com o nosso Corinthians. Sabe, o Soldado tem contrato até quando? Acho que não sei se tem essa aí, né? Não sei até quando vai o contrato dele. O que é 2 milhões para quem deve 2 bilhões, né? Pagou 12 para Mano, isso é cafezinho. Pagou 12 para Mano? Pagou 12, não entendi, o João Batista, hein? Enfim, óbvio que o Soldado é culpado dele, ser assim. Então, gente, é uma situação, né, complicadíssima. Não vai mandar embora o Fabinho Soldado, porque a multa é de 2 milhões e meio. Hein? Quanto que era do Dorival, que eu trouxe para vocês também? Acho que do Dorival era 8, né? 8 ou 9 milhões a do Dorival. Então, velho, o Corinthians não vai mandar. O Corinthians não vai mandar embora. Essa grana aí é pesada, entendeu? Ó o Carlão, Samir, já imaginou um médico indo pra balada com uma cirurgia de alto risco marcada para outro dia cedo? Luciano Soares, Samir, não tem que cobrar o Fabinho, tem que demitir urgente. É só mais uma multa para pagar. Simples assim, ele não é Corinthians, tá? Já disse aqui, o Fabinho, uma doença mortal no clube aí é forte, Biel. Gente, cara, é uma multa alta, né? É uma multa alta. E essa multa é maior que a do Antônio Oliveira, hein? Diz o Fábio Pérez. Eu não lembro, né? Acho que a do Antônio Oliveira era 1 milhão, né? Tem razão, o Fábio. Essa multa era 1 milhão, né? Então, assim, ó, o Fabinho ganhava 35 mil no Flamengo.